Olá, boa noite. Você sabe como cuidar da sua saúde sexual? Este é o tema do Jornal da UFO de hoje. Nós convidamos duas especialistas para esclarecer o que é a sexualidade. Quer saber mais? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fisioterapia da Mulher também atende homens com disfunções sexuais. Nossa equipe foi saber mais sobre os trabalhos da equipe, olha só. Vários exercícios que fortalecem o assoalho pélvico. E tem também esses instrumentos. Os cones vaginais são utilizados para tonificação da região da pelve e melhora da sensibilidade. Esses dilatadores são usados para alongamento da musculatura da vagina. Outro recurso é a termoterapia com esse tubete, que promove o relaxamento da musculatura. E ainda o biofeedback, que melhora a consciência dos músculos vaginais. Todos esses recursos fisioterapêuticos são utilizados para tratar disfunções sexuais e melhorar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. Cristiane começou a fazer as sessões há 3 meses e diz que já viu o resultado. Ela separa 2 dias por semana para vir fazer os exercícios junto com a estagiária Ana Lídia. Melhorou bastante. Sim, a princípio eu tive muito problema emocional, né? Então mexeu muito, né, psicologicamente, emocionalmente. Então assim, eu tinha muito receio, medo, né, mas eu assim, me procurava ter me conhecer bem, ser muito transparente, né, com a médica, tudo, para chegar no resultado mesmo que eu queria, né. Então assim, eu sempre conversei muito com as meninas, o atendimento é muito bom, muito eficiente, para ficar um tratamento bem focado mesmo, né. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fisioterapia da Mulher oferece atendimentos gratuitos para pacientes com vários tipos de queixas, entre elas as disfunções sexuais. A equipe atende não só mulheres, mas homens e crianças. A fisioterapia ela dispõe de recursos fisioterapêuticos para tratamento de disfunções sexuais, fortalecimento do assoalho pélvico, e esses tratamentos eles contribuem tanto para as mulheres como para os homens, visando a melhora da qualidade de vida destes. Os atendimentos mais procurados aqui para tratar mulheres são o vaginismo, a dispareunia e a vulvodínia. Entre os homens, o caso mais comum é a disfunção erétil. A coordenadora do núcleo e professora do curso de fisioterapia da UFO explica que geralmente os pacientes vêm com encaminhamento médico. As disfunções sexuais hoje são tratadas em atendimento multiprofissional, e a fisioterapia hoje, as evidências científicas trazem que a fisioterapia deve fazer parte também dessa equipe multiprofissional. Então aqui a gente atende os pacientes, normalmente eles vêm encaminhados para tratar as disfunções sexuais. Então a gente, no nosso tratamento, se baseia nos sinais e sintomas referidos pelos pacientes e nos nossos achados a partir da avaliação ginecológica. Então o nosso tratamento é todo voltado em cima disso e sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que procuram a gente. A gente está alcançando o objetivo, eu acho que ainda tem muito chão pela frente do tratamento, né? Mas mudou bastante, melhorou muito, questão de dores, né, sensibilidade, tudo isso elas trabalharam, então melhorou bastante. Para quem quer saber mais sobre o núcleo, o telefone de contato é 3213-1628. E para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos a Andréia Maiolino, ela é psicóloga e terapeuta sexual. Boa noite, bem-vinda, Andréia. Boa noite. Obrigada pela presença. Prazer estar aqui. E aqui ao meu lado está a doutora Thaís França, que é médica ginecologista e terapeuta sexual. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós vimos esse exemplo do projeto desenvolvido por estudantes, professores do curso de fisioterapia. É importante, doutora, que as mulheres ou os homens que têm vontade de cuidar da sua vida, da sua saúde sexual, busquem ajuda quando necessário? Sim, é fundamental, né? A gente sempre tem que divulgar, porque existe muito mito, muito tabu em cima desse assunto, né? E às vezes muitos pacientes não sabem nem quem procurar, nem que existe tratamento. Então, toda disfunção, né? O que seria uma disfunção? Seria uma incapacidade, aquela pessoa que tem algum sofrimento, né? E alguma dificuldade na esfera sexual. E aí ela precisa procurar, lembrando que para iniciar a terapia sexual, o paciente ele precisa passar por uma avaliação médica,
para descarte de causas orgânicas, de doenças. Porque pode acontecer em casos específicos. Perfeito. Alterações vasculares, metabólicas, hormonais, todas podem contribuir para o paciente adquirir uma disfunção. Aí, investigado tudo e descartado causas orgânicas, a terapia ela é muito bem-vinda. Ela vem para auxiliar o paciente, né, a ver questões internas, né, conseguir lidar melhor com essa sexualidade que realmente é um tabu e a gente precisa avaliar e falar sobre isso. Muito interessante. Além dessas questões orgânicas, Andréia, questões também psicológicas e emocionais podem interferir também, né, e levar a essas disfunções? Com certeza é muito importante essa avaliação multidisciplinar, como diz a coordenadora da fisioterapia, a doutora Thaís. A gente, quando trabalha em equipe, olhando a pessoa como um todo, a gente consegue identificar quais são os fatores que estão interferindo nessa disfunção sexual, nessa falta de orgasmo, nessa falta de prazer, nessa falta de desejo. Existem algumas queixas que têm mais fatores emocionais do que físicos e outros que podem ser fatores físicos. Por isso que é importante passar por uma avaliação, geralmente pelo médico, mas também às vezes vai pelo psicólogo, o psicólogo encaminha para o médico. Por quê? Para nós é importante descartar essa questão orgânica, até que o paciente se sentir tranquilo nesse acompanhamento emocional. Porque às vezes é um fator de aprendizagem. Às vezes a pessoa não aprendeu a lidar com o próprio corpo, com as próprias sensações, ela não conhece o caminho do prazer. Às vezes o relacionamento está desgastado e ela não consegue perceber que essa disfunção de desejo vem do seu relacionamento, de problemas profissionais. Então você passa a ter uma consciência maior de onde vem o problema e como abordar isso. Esses problemas que são mais voltados para a questão psicológica podem estar associados a um trauma, as próprias crenças adquiridas ao longo da vida e transmitidas pela família, por exemplo, podem interferir? Com certeza, principalmente os casos de vaginismo, de dispareunia, geralmente eles vêm causados por traumas, às vezes por algum tipo de violência sexual, de abuso, ou mesmo por crenças negativas, limitadoras, de que o sexo é ruim, de que o sexo dói. Então, muitas vezes passaram a vida ouvindo isso, que sexo é ruim, que sexo dói, que sexo não é prazeroso. Então, quando a pessoa parte para a relação sexual, ele já contrai toda essa parte pélvica, e para isso a fisioterapia nos ajuda muito nesse tratamento, porque ajuda a pessoa a tomar consciência dessa área genital, de quando ela está contraída, quando ela está relaxada. Então, ao tomar essa consciência, ela consegue ter maior controle do corpo e permitir, por exemplo, uma penetração sem dor. Às vezes, o próprio vaginismo, por exemplo. Às vezes a pessoa sofreu um abuso. Não necessariamente, mas é uma das causas. Interessante. E doutora, puxando esse gancho então, vaginismo, vulvodynia, nós vimos esses exemplos na reportagem, né? Pode explicar pra gente melhor o que seriam esses casos? São casos, no caso o vaginismo, a paciente ela tem uma contração involuntária da musculatura do períneo, que seria basicamente essa musculatura que a gente está sentada, quando a gente senta, nós estamos sentados em cima dessa musculatura. Então é uma contração involuntária. A vulvodynia, a paciente ela tem uma dor, né, um desconforto muito grande na região da vulva, né, é uma dor acentuada, e aí a fisioterapia ela contribui muito para ajudar no relaxamento dessa musculatura, né, junto com a terapia, que é fundamental, porque a gente precisa também de uma mudança de dentro para fora, né, porque as crenças, o medo, né, os tabus, a nossa sociedade, né, se você for pensar, nós vivemos numa sociedade judaico-cristã que até pouco tempo atrás, prazer não era algo que deveria ser sentido pelas mulheres, né? Muitas mulheres, ao sentir prazer, eram até devolvidas, né, pros seus pais, eram devolvidas. Então, o prazer, né, ele vem imbuído de muita coisa que a gente tem que ir desmistificando. Então, a fisioterapia, a terapia, a nutrição, eu acho bacana também a gente mencionar, porque melhora da autoestima, né? A fisioterapia, na questão da musculatura, o educador físico, na questão dos exercícios. Então, a gente consegue, com uma equipe multidisciplinar, ter resultados extremamente bons e animadores. Interessante. Na reportagem, nós descobrimos também o seguinte... foi passado para a nossa repórter que lá na clínica de fisioterapia, nesse projeto, os homens procuram mais do que as mulheres esse projeto. É uma mudança também nesse sentido, porque a mulher, quando se trata de saúde global, ela é mais preocupada em buscar uma ajuda
médica ou de um profissional da área da saúde. E agora, nesse caso da sexualidade, da vida sexual, o homem toma a frente? Isso é socialmente construído? Como que você vê isso, doutora Thaís? Acredito que a cultura, né, com relação aos homens, da relação sexual e da penetração em si é algo muito forte. Então, as disfunções mais comuns dos homens, que é a disfunção erétil e a ejaculação, acaba que esse paciente ele não consegue ter uma penetração adequada. Então, esse paciente ele busca com muito anseio uma ajuda, né? Já as mulheres, às vezes, por muita coisa que pode estar imbuída nisso, às vezes elas deixam um pouquinho de lado, né? E então a gente percebe que às vezes os homens eles procuram mais e com muita informação, né, a gente consegue perceber aí uma mudança cultural na nossa sociedade. Mas lembrando que a gente tem meios extremamente importantes e benéficos, né, para os dois sexos, para a gente sempre, né, se você for imaginar hoje, a OMS, ela modificou um pouquinho a definição de saúde. Então é o bem-estar físico, emocional, psicológico e sexual. Então todo mundo hoje com expectativa de vida cada vez maior, a gente quer viver mais e melhor. E a sexualidade ela está embutida em tudo isso. Né? Claro que a gente às vezes vai adaptar a sexualidade em cada fase da vida, né? Mas a gente quer ter uma vida sexual ativa e prazerosa, né? Então a gente tem que divulgar e tem que orientar essas pessoas a procurarem o atendimento. E essa questão do homem, né, é uma questão muito interessante, porque o homem é muito fálico, né? Tudo para ele gira em torno do pênis, em torno do funcionamento sexual. Então assim, eu já tive pacientes que falaram que preferia morrer do que não ter o pênis funcionando corretamente. E a mulher tem um corpo. A mulher gosta muito de ser tocada, de ser acariciada, de ser explorada no seu corpo. O homem também tem um corpo, mas ele valoriza o pênis. Ele é muito fálico, então por isso que quando o pênis falha, ele procura ajuda imediatamente. E a mulher muitas vezes fica vivendo em função do corpo, do prazer que o corpo dela dá, que as carícias, que os carinhos, ela continua tendo prazer neste corpo. Então, eu acredito que por isso, eu tenho 23 anos que eu acompanho homens e mulheres, tenho muitos homens que buscam ajuda com ótimos resultados, mas por quê? Porque para eles é fundamental, então eles fazem o tratamento à risca, eles não faltam, eles têm muito mais seriedade com o tratamento do que às vezes as mulheres, mas hoje as mulheres estão procurando muita ajuda também. Hoje a mulher já está se permitindo o prazer, o multi-orgasmo. Hoje a mulher já sabe que a capacidade do multi-orgasmo é de toda mulher. Qual o caminho? Se eu posso sentir, a outra também pode. Não é alguém sente, não, todas somos capazes de sentir esse prazer. Isso é comprovado biologicamente, fisiologicamente falando? É comprovado. Assim, o multi-orgasmo é um caminho, a mulher é diferente do homem. O homem sente o orgasmo, a ejaculação, porque ejaculação e orgasmo são diferentes para o homem. Então, quando o homem tem uma ejaculação, ele tem um período de resolução que entre uma ereção e outra. A mulher não, a partir do momento que ela tem o primeiro orgasmo, se ela continuar a estimulação, ela tem outros ali. Ela não tem esse período de resolução. Só que para isso precisa um autoconhecimento. Saber o caminho do seu corpo, não é o parceiro que te dá prazer. Você precisa saber o seu caminho do seu prazer. Aprender esse caminho do seu corpo. Como chegar lá. E se uma pessoa é capaz de sentir, todas são. Interessante. Nesse caso, doutora, a sexualidade, então, para o homem e para a mulher, ela é diferente? Como que entra a terapia sexual para aliar, ajudar cada um dos gêneros? Acaba que a mulher, muitas não têm o conhecimento, né, do próprio corpo, então a psicoeducação, né, sexual ela é muito importante. Então, uma questão que a gente tem que valorizar e tem que orientar é a questão da masturbação. Né? O homem, desde pequeno, ele tem o seu órgão genital externo. Então, o manuseio, a fala sobre ele, a forma como a família incentiva é totalmente diferente da mulher, né? Que é aquela coisa, tira a mão daí, fecha a perninha, que coisa feia, não é coisa de mulher. Então, não é orientado, né? Então, a mulher, ela precisa dessa orientação. Muitas não conseguem ter fantasias ou não conseguem avaliar o que excita. Né? Então a gente faz todo esse trabalho de autoconhecimento. E do homem também, além da avaliação, né, também da sexualidade, traumas, a forma como ele vê a sua sexualidade, né, a sensação de pregoso, se ele tem esse conhecimento ou não.
E é importante também a gente falar com relação às doenças, né? Depressão, ansiedade, que podem ter seus desfechos também, né, culminando em disfunções sexuais. Interessante. Daqui a pouco, então, a gente continua desse ponto, ok? Como é possível melhorar a vida sexual? Quais são os desafios? Saiba mais depois do intervalo. Estamos de volta e agora é hora de conferir a previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades do estado. Céu claro com poucas nuvens em Uberlândia nesta quinta-feira. As temperaturas podem variar entre 13 e 29 graus. Previsão de dia quente também em Patos de Minas. Temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima pode chegar aos 29. Sol entre nuvens em Tuiutaba. O calor predomina ao longo do dia. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima 12. Céu claro com poucas nuvens em Monte Carmelo. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 12 e máxima de 30 graus. Em Araguari, a previsão é de predomínio de sol durante a tarde. As temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Para saber como está a satisfação das pessoas com a vida sexual e como os aplicativos de relacionamento têm influenciado as relações pessoais, a Viacom International Media Networks desenvolveu o estudo Vamos Falar de Sexo. Foram entrevistadas na pesquisa 12.000 pessoas com idades entre 18 e 49 anos, de 21 países diferentes, incluindo o Brasil. A pesquisa apontou que aproximadamente 80% dos casais brasileiros e 60% dos solteiros classificam a vida sexual como boa. Doutora, é um dado interessante se for olhar, porque os casados, né, no caso os casais e também namorados, em comparação aos solteiros, disseram na pesquisa que tem uma vida sexual ativa, satisfatória. É algo de se esperar ou pode variar conforme o caso? A gente pode entender esses dados pensando na questão de um relacionamento duradouro e mais prolongado. A intimidade com a parceria não deixa de ser um pouquinho maior. Então, se a intimidade, né, depois de um certo tempo, é o que é a propulsora dos relacionamentos duradouros, essa intimidade acaba que com o tempo ela fica bem melhor. Então, eu consigo falar o que eu gosto, escutar o que o outro gosta, fazer o que ele está me pedindo, sem medo do que ele vai pensar. Enfim, a troca de experiências, né, ela acaba sendo um pouquinho mais valiosa, mais benéfica, mais fácil de uma certa forma. Então, eu acho que a gente poderia, às vezes, interpretar mais dessa forma. Interessante, doutor. E, Andréia, nesse caso, o discurso é fundamental, mas, às vezes, a timidez ou o medo do que o parceiro, a parceira vai achar, pode atrapalhar esse desenvolvimento da sexualidade com mais liberdade? A gente está vivendo um momento de muita mudança, né? De muita liberdade, as pessoas começando a vida sexual muito cedo, mas mesmo assim, o que eu percebo no meu consultório é falta de diálogo nas relações sexuais. Nenhum conhece o outro, não sabe o que o outro gosta, não sabe como é que o outro se sente acariciado. Então, assim, as pessoas não se conhecem. Então, assim, conhecer o parceiro é fundamental. Eu acredito que, sim, que muitas pesquisas também vêm maquiadas, porque se você pergunta para uma pessoa na rua, na frente de outras pessoas, sua vida sexual é boa? A sua resposta vai ser sim. Agora, quando a gente pergunta dentro do consultório, essa porcentagem muda muito. Essa porcentagem dentro do consultório, ela muda muito. O número de ejaculação precoce sobe muito. Então, assim, eu acredito muito nessa pesquisa de consultório, onde você está olho a olho com o paciente, onde você avalia esse autoconhecimento do parceiro, de si mesmo e do parceiro. E isso, sim, aprofunda e dá qualidade para um relacionamento sexual. Porque se a mulher não conhece o próprio corpo, como a doutora falou, não sabe aonde sente o prazer, como sente, de que maneira, que os movimentos são mais propícios para me levar ao prazer, como que eu me aqueço. A mulher é muito comparada ao fogão a lenha, o homem ao fogão elétrico. Como que é meu caminho de esquentar? Como é que eu fico quente? Eu gosto de uma coisa mais selvagem, eu gosto de uma coisa mais romântica. A mulher muda muito. Em determinados períodos hormonais, ela quer uma coisa mais quente.
outra hora ela quer uma coisa mais romântica. O homem é como se estivesse no mapa da mina, procurando o tesouro, porque a mulher muda todos os dias. Isso é realidade, eu vejo isso todo dia no consultório. E confirmam essa minha teoria. Por quê? Porque você precisa todo dia sentir, calibrar, olhar dentro do olho do outro e ver se você está agradando. Se não tiver, muda a rota. Procura outro caminho para que você consiga esse encontro. E nesse ponto, a intimidade conta muito. Meu bem, vai por aqui, são gestos, são não verbais que você consegue perceber se você está indo no caminho certo, se você não está. Não ter medo em conversar, nem timidez. É muito importante conversar, colocar para o outro que gosta e experimentar, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que gosta. Então você vai falar sobre o que se você não sabe? O que eu encontro no meu consultório, e eu tenho pacientes de todas as classes sociais, é pessoas que não se conhecem, não sabem o caminho do próprio prazer. Os parceiros que não conhecem. E às vezes a mulher fingiu prazer a vida inteira. Logo que eu vou explicar para ele o que é orgasmo, ele falou, eu nunca vi ela sentindo isso não. E às vezes ele acha que a vida inteira a mulher teve orgasmo. Por quê? As pessoas não têm coragem nem de falar que não estão satisfeitas. Interessante. Essa questão do orgasmo, doutora, feminino, ainda é um tabu? Como é que você vê também na sua vivência clínica? É um tabu. Às vezes a paciente desconhece o próprio corpo, né? Não tem muita paciência, pensamento muito acelerado, né? Então, todas essas questões a gente precisa abordar. E uma coisa interessante também, a questão da anorgasmia, né? Que é a dificuldade de se atingir o orgasmo, é uma patologia que a gente tem uma prevalência maior em pacientes mais novas, por a imaturidade sexual, pelo desconhecimento do próprio corpo. Né? E o desejo sexual hipoativo, que seria a diminuição, né, daquele desejo sexual, a gente tende a encontrar com maior frequência em mulheres que estão na pré-menopausa e menopausa. Claro que a gente encontra em todas as idades, mas a gente tem uma prevalência maior nessas duas situações. No caso dos homens, geralmente nós ouvimos muito sobre a disfunção erétil, mas há outras disfunções que também costuma acontecer com o público masculino, que tem mais queixas. Tem a disfunção erétil, que gira em torno de 45% da população, tende a ter uma prevalência maior em homens de meia idade, né, por questões também de comorbidades, de doenças que são associadas, diabetes, pressão alta, tabagismo, né? Temos a ejaculação precoce, que é muito, tem uma prevalência maior em pacientes um pouquinho mais jovens, problemas também de orgasmo, o homem também ele pode ter essa dificuldade, né, de se atingir o orgasmo. E todas essas patologias, na anamnese, na conversa com o paciente, a gente tem que avaliar. É uma patologia primária? Sempre aconteceu? Sempre foi assim? Não, é secundária? Foi adquirida mediante um momento, uma situação? Foi situacional? Foi depois de uma traição? Foi depois de um abuso? Então, a gente, na anamnese, nessa conversa, a gente consegue detalhar com o paciente. E isso também vai influenciar no tratamento que vai ser proposto. Tem uma questão também que eu tenho percebido muito, Thaís, é o aumento de jovens tendo disfunção de ereção. Porque muita drogas oferecida, muita gente que toma Viagra sem precisar, o sildenafil, né? Toma sem precisar e depois fica buscando aquele superpoder, aquela super ereção e depois se sente inseguro, às vezes viciados em drogas medicamentosas sem necessidade. Então, assim, drogas, bebidas, falta de sono, muito suplemento, muita coisa para bombar, para ficar forte. Então, assim, eu tenho recebido muitos jovens com problemas de ereção e com ejaculação precoce no consultório. Bem mais do que no passado. De 23 anos de profissão, isso vem mudando. E hoje eu tenho muitos jovens. E é importante sempre a gente frisar numa qualidade de vida, numa atividade física adequada, numa dieta, né? Que isso vai ter repercussões para uma vida toda, né? A questão, então, da sexualidade é também melhorar a qualidade de vida, sim, ser bem desenvolvido. Sim, um paciente que é obeso, né, sedentário, hipertenso, diabético, tabagista, etilista, né, o uso de drogas, então as consequências virão, né, ele vai ter alterações vasculares. E se eu tenho vasos sanguíneos que estão doentes, o sangue não chega. Se esse sangue não chega, eu tenho uma dificuldade de ereção, eu tenho uma dificuldade de lubrificação. Então, esse paciente ele tem que ter essa consciência também. Para a gente encerrar, doutora, a dispareunia, né, que é a dor na relação, isso também é muito comum com relação às mulheres. Como
a questão fisiológica, como lidar com a dor, e depois, para a gente encerrar, eu passo para você, André, como também trabalhar a mente para mulheres que têm essa questão. A dor durante o ato sexual não é adequado, então essa paciente precisa de uma investigação mais detalhada. Existem algumas doenças que podem contribuir com a dispareunia, com a dor ao coito, né? A endometriose é uma delas, né? Miomas uterinos, né? Essa paciente ela pode ter um ressecamento vaginal, né? Dependendo nos vários momentos de vida da mulher, no puerpério, que seria aquela paciente que acabou de ganhar bebê, a gente tem uma diminuição de estrogênio, um ressecamento vaginal, né? Mulheres na pré-menopausa e na menopausa também, por alterações hormonais. Então, a gente tem que analisar tudo isso e investigar. Lembrando que uma das formas, né? A gente tem algumas pomadas vaginais que auxiliam nessa questão, né, do ressecamento, e também a melhora das preliminares, né? Que você vai ter uma paciente sendo preparada, né? Dessa forma a gente tem o sangue chegando na pelve, melhora da lubrificação, né? E aí essa paciente consegue ter uma penetração, tende a ter uma penetração sem tanta dor. Mas essas doenças precisam ser investigadas e analisadas também. Ok. Andréia? Muitas vezes na dispareunia que a gente encontra também são fatores emocionais de medo da dor. Então o medo faz com que a paciente contraia esse quadril. Então a gente trabalha tudo em conjunto, descartada a parte física, a gente trabalha a parte emocional, ensina essa paciente a relaxar. Se precisar, entra com a fisioterapia para fazer esse trabalho de contração, relaxamento, até ela tomar consciência desse quadril, desse corpo. Então assim, o fator emocional é muito grande. Eu tive pacientes que demoraram anos para se libertar desse medo, do medo de ser penetrada. E muitas vezes, às vezes, ela ainda encontra profissionais que falam para o marido assim, vai na bruta, é sua esposa. Aí que as pacientes sentem mais medo ainda, porque fica com medo de ser violentada. E assim, o medo da dor causa mais dor. Porque isso, até quimicamente, isso dispara um monte de adrenalina, cortisol, e isso aumenta ainda a dor. Então, assim, o medo gera dor, que gera mais medo, que gera mais dor. Então, é importante trabalhar esse fator emocional da dor, do medo da dor. Às vezes, a dor nem aconteceu, é o medo dela acontecer. A pessoa já trava. Interessante. Isso vira um ciclo vicioso, né? Se eu vou abrir uma porta e levo um choque, eu não vou abrir mais a porta. É mais ou menos assim. Entendi. Então, quero agradecer a participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Doutora Thaís, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Andréia, muito obrigada também pela participação. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, poder compartilhar aí com vocês. Estou à disposição. Tá certo. Você acompanha agora informações sobre o Estado no Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até mais.